Sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um podcast da Mais Cabelo. Hoje eu tenho a honra de receber aqui nos nossos estúdios, nos estúdios da Última Rácio, nossa querida amiga doutora Julie. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Quanta satisfação, tive a honra de já ir até a Mais Cabelo lá em Taguatinga, ter sido consultado pela senhora. Verdade. Fiquei muito encantado com a entrevista, muito comunicativa, até falei, não, Obrigada. Com certeza a gente vai ter que abrir o nosso podcast da Mais Cabelo Taguatinga com a presença da doutora Júlia, para que a gente possa conversar um pouco, conhecer um pouco sobre esse universo do transplante capilar e não só também do tratamento, né? Eu tinha uma imensa, até fiz uma relação, né, de dúvidas que eu tinha quando da consulta, e eu sei que deve ser a maioria das dúvidas, né, das pessoas que decidem fazer um transplante capilar, um tratamento mais adequado, né, doutora Júlia? Exatamente. Muitas dúvidas, né, na verdade o transplante capilar se popularizou muito porque a alopecia androgenética, que é a calvície masculina, ela, a mais comum, né, acontece na mulher também, claro, ela é muito incidente. Então, os homens começaram a procurar muita solução para a alopecia androgenética, tanto com tratamentos quanto com transplante. Então, a Mais Cabelo, ela vem com essa proposta da gente fazer tanto o tratamento quanto o transplante e acompanhamento do paciente. Então, é uma empresa bem completa em relação a tudo, a diagnóstico, a acompanhamento, a tratamento, não só da alopecia androgenética, mas de outras doenças também, do couro cabeludo. Mas o grande foco é o transplante capilar. Então, as pessoas, quanto mais se populariza uma situação, um tratamento, acho que mais dúvidas surgem porque as pessoas começam a ter mais conhecimento sobre aquela técnica e eles querem direcionar ali para solucionar o problema deles. Então, é normal, muitos pacientes chegam com uma listinha de dúvidas mesmo, porque é muita informação, mas às vezes falta a orientação correta ali pelo médico para o paciente. E a doutora Júlia que me lembrou, né, quando eu fui fazer a minha entrevista, a minha consulta, né, que não deixa de ser também uma entrevista, né, nós somos entrevistados como paciente, né, Verdade. Mas é interessante porque a gente tem uma série de dúvidas, a gente obviamente entra nos sites, vai assistir uma entrevista, vai assistir um podcast como esse, né, e vai anotando ali ou vai ficando com aquelas dúvidas, né, até porque nós homens a gente tem um pouco medo, né, de cirurgia, né, e a gente vai vendo ali a cirurgia, a gente fica um pouquinho com receio, né? Esse é o receio da maioria dos homens que procuram lá o consultório da senhora? Eu acredito que o maior receio é de resultado mesmo, assim, sabe? Eu tento sempre falar com os pacientes, explicar direitinho que o transplante capilar não dá pra gente comparar um com o outro, né? Cada paciente vai ter um tipo de fio, vai ter uma área doadora, vai ter uma área receptora, vai ter uma densidade da área doadora que a gente pode retirar, vai ter uma pega diferente, né? Tem uma linha capilar diferente, tem paciente que perde recesso, né? Que é a lateral, aqui é a região temporal, tem paciente que não. Então, assim, é muito difícil você comparar um resultado com o outro. Claro que você tem que estar numa empresa que você vê que a maioria dos resultados são de excelência, mas você comparar um com o outro é muito complicado. Então, eu gosto muito de focar na minha consulta em relação ao seu próprio resultado, até onde a gente pode chegar com o seu couro cabeludo, com a sua área doadora, com a área receptora que você necessita, porque com certeza de longe essa é a maior dúvida, é a expectativa em cima do resultado. Então a gente tenta alinhar sempre, mostrar como é que é a área doadora, a área receptora do paciente, até onde a gente pode ir, como é que é a programação para ele poder alinhar aquela expectativa, porque eu acho que essa é realmente mais do que a preocupação da cirurgia em si, que é uma cirurgia minimamente invasiva. É claro que a gente trata com toda a segurança de uma cirurgia, mas é uma cirurgia mais amena, né? Minimamente invasiva, os riscos são muito pequenos. Então, mais do que o risco de vida, assim, vamos dizer assim, a preocupação com a saúde em si, a preocupação realmente está com o resultado. Eu acho que no mundo da estética, no geral, a maior preocupação dos pacientes está com o resultado mesmo. E é interessante, né, doutora Júlia, porque hoje esse mundo da estética, ele está nas redes sociais, né? Até estava aqui antes da nossa entrevista elogiando a doutora Júlia, né, porque acessei as redes sociais, até sugiro às pessoas que sigam a doutora Júlia nas redes sociais, estão trabalhando
trabalho muito profícuo, muito interessante, né? A gente até estava conversando, eu tenho um cunhado que é médico e já há uns 5 anos atrás a gente vem sempre conversando, a gente que está nas redes sociais já há um bom tempo, né? Da necessidade desses profissionais também ir às redes sociais e mostrar o seu serviço, conquistar, né? Demonstrar através das redes sociais de maneira muito popular, né? As pessoas que vão ter os seus consultórios, os resultados, e não tem como não ter comparação, né? Eu mesmo, quando procurei a Mais Cabelo, foi porque encontrei com alguns colegas que já não via há um bom tempo, né? E aí, assim, você olha para ele e fala, rapaz, tem alguma coisa diferente, né? O homem não é de ficar prestando muita atenção nessas coisas, né? Mas aí você vai olhar e fala, cara, você tá com, o que foi? Tá de peruca? Não. Fiz o transplante e assim, eu tive a oportunidade de conversar com 3 colegas, né, amigos de longa data, e todos fizeram na Mais Cabelo por coincidência, porque um foi chamando o outro, né? E aí o último que eu tinha visto, assim, foi um resultado muito promissor, ficou muito legal. E aí naquele dia eu falei, cara, eu vou fazer uma consulta também. Foi por isso que eu procurei a Mais Cabelo, fiquei encantado com o tratamento da Mais Cabelo. Então, a senhora falou de fato, né? Há essa comparação, né? A gente olha o resultado e fala, cara, ficou muito bom, né? E aí todo mundo quer procurar também esse muito bom para si e procura a clínica, né? Então chega com a expectativa alta, né? Como é que é trabalhar essa questão da expectativa do paciente? Eu falo que isso é a parte mais desafiadora mesmo. Que nem eu falei, a gente gasta um tempinho ali na consulta justamente para alinhar tanto as nossas especialistas, né, que são tricologistas, quanto a parte do médico, a gente gasta um tempinho ali para cuidar dessa expectativa, né? A gente tem graus de calvícies diferentes, né, que vão ter resultados diferentes. Espessuras de fios diferentes que também vão ter resultados diferentes. Então, a gente alinha bem, conversa bem com o paciente, a gente tem que acolher, né? Já teve pacientes, por exemplo, que a gente não pôde realizar o transplante capilar, então a gente tem graus de calvície que a gente não tem como, não tem área doadora o suficiente, então a gente teve que tratar, buscar ali, fazer um tratamento de 6 meses, 1 ano, ver a recuperação desse couro cabeludo, ver se tem uma possibilidade, e já outras calvícies que são muito iniciais, 1 grau 2, 1 grau 3, cabelos de espessura mais grossa, então a gente alinha muito, eu acho que essa parte é a mais importante, e isso cabe muito do médico, conseguir passar com clareza para o paciente até onde ele pode chegar, né? Eu falo que ninguém fica insatisfeito com o transplante capilar, eu sempre falo isso para os pacientes, desde que você saiba alinhar as expectativas. Então, se um paciente precisa de 2 cirurgias, existem graus de calvície que a gente precisa de 2 cirurgias, 1 grau 6, 1 grau 7, que a gente não consegue fechar um couro cabeludo numa cirurgia só. Mas o paciente tendo aquilo alinhado, ele sabendo a expectativa, a programação, ele não fica frustrado, né? A gente busca sempre dar o nosso melhor. Eu sou muito orgulhosa, assim, da equipe que eu tenho. Inclusive, meu pai hoje tá fazendo 8 dias da cirurgia dele. Não podia ser com outra equipe que não fosse dar Mais Cabelo ali. Eu pedi para um colega ser o médico do meu pai, que eu preferi não operar ele, porque quando a gente opera pai, mãe, a gente fica meio ansioso, é um pouquinho diferente, né? Mas eu confio tanto na equipe, eu tava junto, mas eu não era a médica assistente dele, justamente por causa da excelência, né? Uma cirurgia desafiadora do meu pai também, um paciente que já tinha um transplante de uma técnica antiga, né, que é a FUT, que ainda tem algumas indicações, né? Meu pai fez há 12 anos atrás. Meu pai tem uma doença autoimune de couro cabeludo que a gente precisou controlar antes, então era bem desafiador, para você ver o tanto que eu confio nessa equipe que trabalha com a gente. E a gente busca sempre dar o melhor, assim, mesmo em cirurgias muito difíceis, a gente faz a maior extração possível dentro de uma segurança para o paciente, dentro de um resultado que a gente tem tempo de cirurgia também, tempo que o folículo pode ficar fora da cabeça, para ser reimplantado, né? Então a gente sempre faz o máximo para o paciente não precisar passar por 2 cirurgias, mas nem sempre é possível. Mas tudo isso é alinhado ali com o paciente. E aí é isso que eu falo, não tem como ter insatisfação se o paciente souber exatamente de onde ele veio, até onde ele vai conseguir chegar e o que ao longo desse processo a gente ainda pode melhorar para ele. Então, acho que o importante é isso, é ser bem claro com o paciente, orientar bastante, e cabe do médico ser bem claro com o paciente nesse sentido. E doutora Julie, assim, pela experiência que eu tive na Mais Cabelo, né, no tratamento, que está em segmento, e também
pela fala da senhora, fica muito nítido essa questão do cuidado, e a gente tem notícias, né, de pessoas que às vezes buscando um preço, né, entre aspas, mais barato, embora a gente vê que os preços popularizaram no Brasil, procurando outros países, né, outros estados, né, e aí eles se esquecem que o tratamento, ele é de longo prazo e precisa de acompanhamento, né? Então, primeiro, até a própria questão psicológica, e aqui eu fico pensando, obviamente, na minha ignorância, né, como os fatores psicológicos, eles têm um efeito significativo em qualquer tratamento, né? Influenciam, né? Então, essa questão da consulta antecipada, que eu acho que é com o tricologista, que é a primeira consulta, é isso, né? Que já há um esclarecimento de uma série de questões. A gente percebe até pela própria capacidade argumentativa da senhora, e já consultei com a senhora também, sei disso, né? Desse cuidado na explicação de como se dá o procedimento, né? A gente tem uma expressão que a gente chama de saco de fumaça, né? Então, é muito importante esse esclarecimento do paciente para que ele saiba também que não por exemplo, um tratamento milagroso que ele vai lá vai fazer uma cirurgia. Ele precisa fazer a parte dele também. Com certeza. Então, a gente percebe que há tratamentos, inclusive, que o tratamento antes da cirurgia são coisas assim de meses, para que se prepare de forma adequada para que seja feito o procedimento, né? E aí a gente vê nas redes sociais, tem coisa muito boa, mas também tem coisa muito ruim. Algumas promoções, né? Pacotes fechados em que, infelizmente, às vezes o médico, né, só vai ver o paciente ali no procedimento e um acompanhamento ali muito rápido, né? E pelo que a senhora está falando, é algo muito complexo no sentido de que há uma necessidade de um acompanhamento constante durante o tratamento, que inclusive eu achei interessante, né? Que a sinceridade e a responsabilidade de dizer que o tratamento é para a vida inteira, né? E sim, exatamente. A gente tem que individualizar o tratamento, né? Uma medicina que ela é feita como se fosse em massa, ela não dá certo, né? Acho que certos pontos a gente consegue até replicar para todos os pacientes, mas a individualização do tratamento ela é muito importante. Então, isso é essencial. O transplante capilar, ele não é a cura de nenhuma doença do couro cabeludo, nem da alopecia androgenética, que é a calvície mais comum. Então, o tratamento, ele vai ser antes, durante e depois. Por quê? Porque aí eu mantenho uma área receptora mais saudável, mais cheia, um tratamento, um resultado mais bonito. Eu mantenho uma área doadora saudável, né? Eu evito a evolução da doença ao longo dos anos. Então, assim, o tratamento é o tratamento. Eu falo, a alopecia androgenética, a calvície, ela é uma doença crônica, assim como diabetes, pressão alta. Então, a gente precisa tratar. Parou de tratar, essa doença vai estar ativada ali. Então, você vai ter progressão, você vai ter perda de densidade. Então, o tratamento é um ponto. O transplante capilar, ele vem para substituir folículos que já não conseguem se recuperar com o tratamento. Então, antigamente tinha muito dessa confusão. E ainda tem muitos pacientes que chegam acreditando que eles podem fazer o transplante e não tratar mais. Quando a gente fala de uma calvície muito inicial, um grau 2, um grau 3, não vai influenciar ali na densidade do transplante. Mas se eu pego um paciente novo, 30, 34 anos, a gente já teve paciente de entradinha ali de 20, 21 anos, ele tem muitos anos de progressão de calvície. Então, se ele não quiser ficar só com a faixinha do transplante ali na frente, se ele quiser manter aquela densidade, manter um aspecto natural e bonito, ele precisa tratar. E os pacientes avançados, mais ainda, para a gente manter densidade e evoluir a piora daquela calvície que já é avançada. Então, essa é você individualizar o tratamento. Tem pacientes que eu preciso que tratem de 6 a 1 ano antes do transplante, tem paciente de 3 meses, e após o transplante, pelo menos 1 ano de tratamento mais intensivo, depois a manutenção ao longo dos anos ali em casa, dentro da clínica também. Então, a gente individualiza pelo grau de calvície, pelos tratamentos dos pacientes. Então, tem paciente que trata para tireoide,
tem paciente que precisa fazer reposição hormonal. Então, tem paciente que quer fazer a reposição hormonal, mas tem paciente que necessita. Eu não tenho como proibir um paciente que tem uma testosterona muito baixa de fazer uma reposição. Então, a gente individualiza o tratamento dele justamente para ele não ter tantos malefícios da reposição de testosterona sobre o couro cabeludo. A gente sabe que não é a testosterona que faz ali cair o cabelo, é o DHT, um outro hormônio, só que ele é derivado da testosterona. Então, se um paciente precisa de fazer uma reposição de testosterona, eu tenho que individualizar o tratamento dele para ele ter uma repercussão menor. Se ele é um paciente com algum tipo de doença autoimune, eu preciso controlar essa doença. Então, assim, cada ser humano é um ser humano, cada couro cabeludo, cada cabelo. Então, a gente precisa olhar com muito amor, com muito carinho para cada paciente e realmente fazer o tratamento ideal para ele ter o melhor resultado possível. E o que você estava falando sobre o boom que teve de ir para a Turquia, por exemplo, para fazer transplante, eu falo que na Turquia você vai ter a melhor clínica do mundo de transplante capilar e você também vai ter a pior clínica do mundo. Por quê? Porque o local que explode um tratamento é normal isso acontecer. Mas mesmo na melhor clínica do mundo de transplante capilar, que é incrível, é importante ter um acompanhamento, né? O transplante, o resultado final dele é com 12 meses, às vezes com 15 meses. Então, o fato do Brasil, graças a Deus, ter crescido muito nessa parte de estética, de transplante capilar, eu acho que é um benefício muito grande para os pacientes que conseguem fazer aqui no Brasil. Porque esse acompanhamento, assim, ele é muito importante. Avaliação de complicações pós-cirurgia, ver como é que está o resultado, alteração de medicações ao longo desse 1 ano para você ter o melhor resultado. Então, você poder estar dentro do seu país e fazer um acompanhamento de perto, eu acho que muda muito ali o seu resultado do transplante. E doutora Júlia, assim, pelo tempo, eu já estou aí já uns 2 meses de tratamento, né? Uhum. E aí obviamente a gente começa a se dedicar, né, ao tratamento como deve ser, né, que é a postura do paciente, né, que precisa muito disso, né, da determinação de querer mudar, né. E aí, na minha cabeça, assim, e aí a complexidade que é de um tratamento desse, e não é à toa que há necessidade de um acompanhamento médico, né? Não é você indo numa farmácia comprando determinado produto e consumindo que você vai resolver o problema da sua calvície, não é comprando apenas um shampoo, mas é todo um sistema de orientação que a clínica oferece, né, que os médicos oferecem para que você, até pela questão de nutrientes, né, através de medicamentos preparados para esse fim, para que você melhore a qualidade do fio, né? Sobretudo quando você está perspectivando um transplante capilar, né? Eu até me lembro das consultas, né? Preparar o terreno de fato para receber bem as sementes. Né? Adubar, até lembro que a senhora falou, né? Então isso passa, obviamente, pelo cuidado com a alimentação, pelo cuidado com a saúde capilar, né? De você ter de fato um cuidado com o seu cabelo, consumindo nutrientes, né, e medicamentos que vai favorecer, e a gente vai percebendo de fato, quando a gente se dedica ao tratamento, que vai melhorando a qualidade do fio, né? E assim, é interessante porque nós homens, a gente tem essas questões, assim, nós, querendo ou não, com raríssimas exceções, nos preocupamos muito com essa questão da aparência, né? Mas o que eu percebo, e aí assim, o homem ele não se preocupa muito se está acima do peso, se está com a barriguinha, mas a questão do cabelo... A calvície incomoda muito. Incomoda muito. Eu acho que talvez no homem o principal incômodo de aparência é a questão dos fios que começam a cair, é impressionante. Concordo. É lógico que com raríssimas exceções, eu acho que às vezes até também, porque a gente sabe que tem pessoas que têm uma conformação, brincando assim, craniana, uma cabeça que mesmo careca, fica com estilo legal, mas a maioria das pessoas envelhecem, né? Incomoda muito. Então, o homem, quando ele
consegue perceber como aquilo aflige ele passa a se dedicar um pouco mais, né? E aí vai ter um cuidado maior em comprar um shampoo mais adequado, em comprar uma suplementação alimentar que vai favorecer. E o interessante é porque quando você percebe, e aí eu vou falar porque quando eu procurei a clínica, eu já procurei praticamente para marcar minha cirurgia. Eu achava que eu vou procurar mês que vem. Mas assim, em relação ao cabelo, o homem realmente, ele cuida, assim, sabe? É uma coisa que incomoda muito, muito a maioria dos homens. Tem homens super bem resolvidos com a careca, com a calvície, e que nem você falou, tem um estilo que combina ali, mas a grande maioria se incomoda muito. Então, assim, é uma coisa que realmente mexe com a autoestima. E é por isso que a gente tem que cuidar com amor, né? A gente tem que ter a melhor indicação. Em relação até às vitaminas, substratos que você estava falando, a gente tem uma avaliação individualizada que é bem legal. Dependendo do paciente, a gente pede uma série de exames pra gente realmente avaliar. Às vezes é um paciente que já tá fazendo um acompanhamento com endócrino, com nutrólogo, ele já vem mais preparadinho, né? Tanto da parte inflamatória, quanto da parte de vitaminas. Mas tem pacientes que nem você falou, que às vezes por não se incomodar com outras partes da estética, ou até da saúde mesmo, eles vêm muito verdinhos, né, pra gente, assim, sem acompanhamento com nenhum outro tipo de médico, os exames de rotina não são realizados, então a gente aproveita ali para pedir os exames complementares, ver como é que tá a saúde do paciente como um todo. A gente já teve pacientes que a gente teve que cancelar procedimento quando a gente pega os exames, a gente descobre um diabetes que não está sendo tratado, uma hipertensão que não está sendo tratada, porque nunca foi diagnosticado. Então, às vezes, o único momento que o paciente vai cuidar da saúde dele é quando ele vai fazer um procedimento estético de uma coisa que incomoda muito. E aí ele começa a tratar. Então, a gente pede uma série de exames de acordo com o paciente e a gente também oferece para o paciente, que é uma coisa bem legal em relação a tratamento, que é o teste genético. O teste genético, ele vai avaliar o melhor tratamento, é o tricoteste, né? O melhor tratamento para aquele paciente de acordo com a sua genética. Então, eu brinco que é um teste que parece um exame de DNA mesmo, de paternidade. Ele é realizado em Barcelona, inclusive, né? E aí a gente consegue ter ali as melhores medicações para o paciente. E dentro dessas medicações, o teste genético também aponta as vitaminas que o paciente precisa, que ele tem mais sensibilidade ali. Então, a gente sempre acompanha aquelas vitaminas específicas. Então, às vezes é uma vitamina B12, uma vitamina D. A gente sabe que aquelas vitaminas específicas mexem muito, alteram bastante com o substrato para o crescimento de um fio saudável. E aí a gente fica ainda mais de olho nessas vitaminas. Então é um teste bem completo para a gente poder cuidar do paciente como um todo. Lá na Mais Cabelo a gente tem uma equipe multidisciplinar. Então a gente tem tricologista, terapeuta capilar, a gente tem dermatologista, a gente tem especialista em transplante capilar, cirurgião. Então é uma equipe multidisciplinar para cuidar do paciente como um todo mesmo. Não, e a Mais Cabelo tem 2 grandes garotos propagandas, né, que dispensa comentário, né, o pessoal pode até ver aí nas redes sociais, né, que é o Movimento Salvatore, né, e a Débora Seco, né, e que são os grandes, que são inclusive proprietários também, né, sócios proprietários da clínica, que se espalhou pelo Brasil, e no caso do Distrito Federal não é diferente, né, como eu falei, eu tenho aí, eu acho que mais de 15 amigos que já fizeram transplante na Mais Cabelo, né, então é muita gente, né? O pessoal já até se reúne aí para montar o fã-clube da Mais Cabelo, porque são colegas, inclusive a gente vai trazer alguns deles, a gente já está em tratativas aqui, porque é importante, né, a gente ter o lado do médico, ter um pouco o lado do paciente, para que a gente possa estar fazendo aquilo que a gente pode chamar também de um trabalho de utilidade pública, né? Que a gente está falando de saúde, né? E sobretudo, se a gente for perceber, né, aquilo que mais afeta o homem, né, que é a questão do cabelo, é você ter a capacidade, né, de fazer um procedimento, um tratamento para resgatar a autoestima, porque a autoestima é muito importante, né, doutora? Ainda mais hoje, que todo mundo está nas redes sociais, a gente brinca, né, porque até uns 5 anos atrás, 7 anos atrás, né, as pessoas, assim, era blogueirinho ou um adolescente, né? Hoje todo mundo está se vendo nas redes sociais, né? Tem o seu Instagram, vai ali no Facebook, no Instagram e começa a se
enxergar um pouco mais, né? E eu falo isso porque a gente já está aí nas redes sociais, a gente tem os nossos podcasts, né? Mais de 100 podcasts realizados, entrevistas, e quando a gente se vê na tela, aí você começa a se preocupar. Pô, meu dente não tá legal, vou fazer um tratamento. Pô, minha calvície não tá legal. E você procura, né, melhorar a sua aparência para que você possa levar o melhor, porque afinal a aparência é importante, né? Não adianta a gente tapar o sol com a peneira, né? Não adianta, assim, a estética, ela muda como o mundo te vê, né? Eu sou cirurgiana e sou pós-graduada em estética, e tem uma grande cirurgiã plástica que ela é minha mentora, assim, a doutora Patrícia Leite, que ela fala sobre a dor estética e a forma que as pessoas te enxergam, assim. A gente tem uma pressão da sociedade, com certeza, em relação à estética, mas eu acho que mais do que isso, é natural você buscar pelo belo, né? Então, a estética, ela abre portas mesmo. Você se sente, quando você tá com a sua autoestima melhor, você trabalha melhor, você se relaciona melhor com as pessoas, você se sente mais à vontade nas redes sociais. Eu acho que muda muito, sabe? E às vezes são pequenos detalhes. Claro que existe uma diferença entre a doença estética, uma distorção de imagem mesmo, onde você vê que a pessoa, não adianta o que ela faça, ela nunca tá satisfeita com a própria imagem, isso é uma coisa diferente. Mas as dores estéticas reais, assim, elas fazem muita diferença. Os pacientes, muitas vezes, quando eles chegam, eles estão, às vezes, acima do peso, às vezes não estão cuidando tanto da parte dentária. E depois, com 1 ano, quando já tem o resultado do transplante, os pacientes voltam muitos quilos mais magros, eles voltam se vestindo de forma diferente. Vira uma ação em cadeia, né? Colocam lentes, assim, é outro paciente, assim. Às vezes o paciente tava com... A gente pega pacientes recém-divorciados, às vezes que estão querendo melhorar ali a autoestima depois de um momento muito difícil, ou que passaram por uma coisa difícil, e eles voltam, assim, namorando, voltam com outra autoestima. O mundo te vê diferente e você se vê diferente, principalmente. Porque às vezes o mundo não tá nem enxergando, vamos dizer, aquela alteração estética tão intensamente quanto você, apesar de que enxerga, mas assim, não tanto. Mas quando aquilo é resolvido dentro de você, você se relaciona com o mundo de uma forma diferente. Então, eu acho que até o próprio CRM, o próprio governo entendeu a dor estética, né? Hoje em dia a gente pode declarar imposto de renda com procedimentos estéticos. Por quê? Porque a doença estética, a dor estética, ela é real. E faz parte cuidar da sua saúde e cuidar da sua estética também. Então isso é muito importante. E como a incidência da alopecia androgenética em homens é muito alta, mais de 50% dos homens vão ter uma alopecia androgenética, então é um público muito sedento, assim, né? São muitas pessoas que agora veem a solução para uma coisa que incomodava tanto. Eu tenho alguns pacientes, e tem 2 especificamente que me marcaram muito, que eram pacientes que não iam para lugar nenhum sem boné. Então, um desses pacientes, ele não ia mais para casamento, ele não ia mais para evento, ele não ia mais em algumas igrejas. Em nenhum lugar que ele não pudesse usar chapéu ou boné, ele tava. Então, isso aí é a dor estética real. É aquilo que, assim, ele começou a ser aprisionado por uma característica. Então, isso é muito complicado. E aí, quando você trata o cabelo do paciente, faz o transplante, você dá aquela liberdade de vida para ele, dele se sentir bem em qualquer ambiente, né? E o outro paciente, ele já tinha feito um transplante, foi um transplante, infelizmente, em outro local, que tinha sido um transplante mal sucedido. Então ele ficou se sentindo realmente uma técnica, foi muito ruim a técnica que utilizaram. E eu nem sei te dizer por quê, a gente assustou até quando viu o couro cabeludo dele, tanto a área doadora quanto a área receptora. E aquilo mexeu no casamento dele, aquilo mexeu com tudo, porque ele ficou se sentindo ainda pior depois do transplante. E aí ele fez uma micropigmentação que não deu certo também, sabe, uma sequência de fatos. E aquilo, ele não conseguia, ele não olhava pra cima, assim, ele não levantava o rosto pra falar com a gente, de tão
de tanta vergonha que ele tinha daquela situação, o tempo todo de boné. Ele usava o boné e o capuz por cima da blusa, de tanto que ele queria se esconder. Então, a gente trata realmente a autoestima do paciente e transforma vidas, né? Transforma casamentos, transforma o emprego, transforma a forma que a pessoa vive. E doutora, a gente sabe, por exemplo, eu tive a oportunidade de morar um tempo em Portugal e eu percebi que no caso a gente via muitas mulheres afetadas, né? Pela perda de cabelo, né? É algo que no Brasil não está muito no nosso DNA, embora a gente tenha, né, uma descendência também portuguesa, né? Mas hoje, por exemplo, o movimento assim, de pessoas interessadas, a diferença de homens e mulheres é o que? 90% para 10% de mulheres? As mulheres procuram muito o tratamento capilar. Não o transplante, né? O transplante, por quê? Porque para você fazer um transplante numa mulher é uma situação completamente diferente. O do homem é muito fácil você bater o pé num diagnóstico de alopecia androgenética, que é a maior indicação de transplante capilar que a gente tem. Para a mulher, a gente tem uma incidência alta de alopecia androgenética, sim. Muitas mulheres são subdiagnosticadas porque elas acreditam que é uma queda capilar passageira ou que elas têm pouco cabelo mesmo e elas acabam subdiagnosticando ali. Mas a gente tem uma incidência alta também. Mas na hora que a mulher chega pra gente, a pesquisa ela é muito mais profunda, porque a mulher apresenta algumas outras doenças capilares um pouco mais, com uma incidência um pouquinho maior do que o homem. Então, a gente precisa fazer uma pesquisa mais profunda. Muitas mulheres têm indicação de biópsia para confirmar diagnóstico. A mulher com a alopecia androgenética, geralmente, é um pouquinho diferente ali do homem, que tem homens com alopecia androgenética, uma calvície muito avançada, mas com uma área doadora muito boa. E a mulher, no geral, ela não tem uma área doadora tão boa. Então, a gente precisa tratar bastante isso. Então, é um pouquinho mais complicada a indicação de transplante para a mulher. Mas elas procuram muitos tratamentos capilares e eu acho que a mulher tem um pouco mais de paciência para esperar o resultado do tratamento. Chega um ponto que não tem como. Precisa fazer transplante, mas é um transplante um pouquinho mais desafiador. Geralmente, a área doadora, que nem eu falei, não é tão densa quanto dos homens. E a gente precisa trabalhar ali nas principais regiões. Mas hoje em dia a gente já faz bastante transplante de mulher. Mas em relação à cirurgia, eu acho que a diferença é até maior. Acho que é de uns 95% de homens e 5% mulheres, provavelmente, de cirurgia. Mas no tratamento já chega mais próximo, assim. Mas é porque realmente a incidência da alopecia androgenética é maior no homem e a indicação da cirurgia é mais fácil para o homem também. Para a mulher a gente tem que... É um pouquinho mais complicado. Obviamente, a senhora falou que a base do problema tem a ver com questões genéticas, né? Isso é uma associação. Uma associação, né? Mas assim, a gente sabe também que essa vida estressante dos indivíduos na sociedade atual, ela tem uma série de danos colaterais, né? Obviamente até a questão alimentar, né? E eu creio que dentre as pessoas que procuram vocês na clínica, vocês conseguem identificar pessoas que às vezes, né, e aí vai aquele eterno dilema, sobretudo dos cirurgiões, né, e dos profissionais da área de estética, né, quando você percebe que às vezes o paciente ele está saindo um pouco do tom. Já aconteceu também de, por exemplo, às vezes você olhar, você falar, poxa, você não tem problema de calvície, né? Às vezes é a própria conformação, né, da cabeça do indivíduo, tal, da formação dos fios. Mas aí você vê a insistência do paciente às vezes. Acontece também ou não? No caso do universo masculino é mais difícil, né? Não, acontece com certeza. A gente tem doenças diferentes de couro cabeludo. Então, por exemplo, o estresse, a perda de peso, alguns tipos de doença causam o eflúvio telógeno, que é uma queda capilar, que é como se fosse, para explicar, para ficar um pouquinho mais didático para os pacientes, eu falo que é como se fosse uma aceleração do fio que já ia cair. Tem um fio que está programado para cair, você começa a acelerar esse ciclo, em vez dele completar os dias todos. E a gente chama de eflúvio telógeno, né? Que é muito comum. Acredito que mulher tem até mais eflúvio telógeno do que homem. Mas que é um outro tipo de tratamento. Então, às vezes, você vê uma baixa densidade de cabelo, dependendo do paciente que tem um eflúvio telógeno muito grande, mas não tem indicação de transplante.
ali ele vai cair ali por 30 a 90 dias, depois ele vai recuperar, a gente precisa tratar muitas vezes a causa do eflúvio, mas é um folículo que não morreu. Ele vai voltar, mas às vezes diminui bastante a densidade do cabelo do paciente. Então, ele acha que muitas vezes é o transplante. E em relação a essa parte entre outras doenças, aí tem doenças mais graves do que a alopecia androgenética, que são as doenças cicatriciais, que também inicialmente não tem indicação de transplante, porque a gente precisa diagnosticar, controlar essa doença, e geralmente a pega do transplante não é tão boa. Então tem essa avaliação também, que é cuidadosa, que precisa conversar, você dá um diagnóstico de uma doença crônica, né, que não tem cura. Num paciente que já tem a dor estética ali dele, é complicado, então a gente tem que fazer esse diagnóstico. E em relação vamos dizer assim, a estruturação facial, ali, uma testinha que naturalmente é maior, eu acho que é o que a gente mais pega. Os pacientes, eles têm a tendência, como na alopecia androgenética, a maioria dos pacientes vai ter uma entrada que vai abrindo. Existem outros tipos de alopecia androgenética, que começa pelo vértice, que diminui a densidade como um todo do couro cabeludo, mas acho que a maioria, ele vai abrir pelas entradas, né? E o paciente fica muitos anos se olhando com aquelas entradas. Então, ele tem a impressão que a testa dele é enorme, que é gigante. E muitas vezes não é. Só que quando ele vem para fazer o transplante, ele quer uma testa muito pequena. Ele quer fechar muito as entradas. Então, essa conversa é uma das que a gente mais precisa E aí não fica natural, né? Não, fica muito artificial, a pega não é igual. Então, quando você desce para uma região que é de musculatura frontal, que você mexe, você faz o transplante aqui, ele vai mexer o cabelo junto se ele mexer a sobrancelha. A cicatrização não é a mesma, pode ter perda de folículos. Você bate o olho e você vê que alguma coisa tá errada. Se você fecha demais a entrada do homem, ele fica com uma linha feminina. Então, assim, a mulher, ela tem essa linha mais arredondada, que não tem um recesso. O homem, ele tem entrada. Então, assim, essa é uma conversa. E muitas vezes tem paciente que nem alopecia androgenética tem. Ele naturalmente tem uma testinha maior mesmo. Ele tem uma leve desproporção ali entre os terços da face. E aí, às vezes, a gente pode fazer um rebaixamento leve, mas geralmente a gente não consegue fazer grandes rebaixamentos, porque começa a movimentar muito ali na região frontal. Então, existem sim vários casos. Tem paciente que tem mais indicação de frontoplastia, que é uma outra cirurgia para diminuição da região frontal ali da testa. Então, essa conversa, nossa, acontece sempre. De estrutura, de estética, assim, de alinhamento da hairline, que a gente chama, a gente tem muito. Acho que é uma das principais coisas. Não, é interessante, né? Que é responsabilidade também do profissional no sentido de ter a questão, obviamente, ética, né? E também entender que às vezes o paciente vai procurar achando que vai ter que fazer um procedimento cirúrgico, que obviamente é um pouco mais caro, e às vezes ele vai sair com outras soluções que são até mais adequadas e mais baratas, né? E a gente percebe que há vários tratamentos hoje disponíveis, né? Com resultados muito significativos, né? Lá a gente foca muito no tratamento também, né? Então, assim, que nem eu falei, um eflúvio telógeno, ele precisa de tratamento, ele não precisa de cirurgia. Uma alopecia androgenética, às vezes, inicial, que é aquela, que em vez de abrir a entradinha, você diminui a densidade de topo de cabeça, às vezes vai ter um resultado, um paciente muito jovem vai ter resultado excelente só com tratamento. Então, assim, é realmente indicar o melhor tratamento para o paciente. A gente, hoje em dia, tem tanto tratamento em casa, que a gente faz o controle domiciliar, com o uso de medicações, com a LED-terapia, microagulhamento, né? Então, a gente tem vários tratamentos e cada tratamento tem uma indicação certinha ali. A grande maioria dos pacientes com alopecia androgenética vão chegar, assim, num ponto de precisar fazer transplante capilar, né? Mas pacientes que chegam mais jovens e que já começam um tratamento, a gente pode evitar por muitos anos esse transplante, ou às vezes para sempre. Então, assim, a indicação certa é o melhor, né? Por isso da avaliação individualizada.
Doutora Júlia, a gente tem um tempo um pouquinho curto, eu sei que a senhora está com a agenda lotada, mas a gente vai ter a oportunidade de ter a doutora Júlia aqui para tirar um monte de dúvidas que a gente tem, né? Então eu agradeço muito a sua presença aqui, espero que te ver aqui novamente, porque a gente tem muito papo, né? E muita conversa para falar sobre esse importante, esse importante tratamento que nós homens hoje temos à disposição, que é o tratamento capilar, né? E você mantém se cuidando para a gente poder fazer esse transplante. Obrigado, doutora. Muito obrigado e espero você no nosso próximo podcast da Mais Cabelo. Sempre uma oportunidade de conhecer um pouco mais sobre esse universo, tratamento capilar e transplante. Forte abraço a todos. Obrigada.